Olá, Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde já, né? Tudo bem? Estou com a Carolina Burga aqui, que é CEO também da empresa da JFL Realty, convidada nossa aqui para poder discutir um pouco sobre imóveis e fundos imobiliários para renda. Tudo bem, Carol? Bom dia, boa tarde. tudo bom? Boa tarde, bom dia, né? Quem não almoçou ainda, bom dia. Legal. Eu sou Ricardo Reis, sou professor do Infomoney e também do IBMEC. Tenho o curso Lucro com Imóveis, e o livro Lucro com Imóveis também, que está de gratuito ali no Infomoney, e-books gratuitos. E nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho dos imóveis, né? A base por trás dos fundos imobiliários e dos fundos também para a renda. Então, Carol, se quiser se apresentar um pouquinho aí para o pessoal conhecer você, quem ainda não conhece, né? Fique à vontade. Bom, bom dia, obrigada pelo convite de novo. Eu sou CEO da JFL Living, que é uma empresa da JFL Realty. A JFL Realty é uma gestora de ativos imobiliários. Tem como foco principal um case de renda residencial. A gente ainda não tem nenhum fundo listado no Brasil, mas acho que nossa ideia é logo mais ter alguma coisa muito parecida com o que são os REITs lá fora, né? Então, que são fundos listados ou, né, linkados a esse tipo de ativo. Meu background, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, mercado imobiliário, acho que é isso, né? Tem alguma coisa específica, Ricardo, que você acha que tem que falar? Vamos entrar já, Carol. Então, vamos começar. A ideia é ficar 10 minutos nos apresentando aqui, contando um pouco da nossa visão sobre esse mercado de renda, né? Os imóveis têm essa peculiaridade de terem uma estabilidade muito maior que ativos em mercado de capitais diretamente. Mesmo os fundos imobiliários agora tem mais uma prova clara aí de que a volatilidade dos fundos imobiliários é metade de qualquer comparada, né, com ativos de mercado de capitais. E queria entender um pouquinho como é que você vê por que os imóveis e os fundos imobiliários têm essa característica tão forte para a renda. Então, assim, eu acho que tem dois pontos, né? Eu acho que falar um pouquinho agora do momento de crise, e a gente tem que olhar um pouquinho esses fundos imobiliários, qual é o lastro deles, né? Então, se você pegar, por exemplo, hoje, ativos logísticos, com toda essa questão de todo mundo ficar em casa, as empresas, né, principalmente desse novo setor de internet, entregas, etc., essa parte de galpões e logística está indo muito bem, né? Quando a gente fala de ativos comerciais, de novo, até março, por exemplo, o mercado ele estava revendo, né, esses contratos mais de longo prazo, a vacância tinha caído e dificilmente esses contratos vão ser revistos tão no curto prazo por uma crise, vamos dizer assim, né, ou por um problema de curto prazo, de, sei lá, 60, 90 dias. Então, também não deveriam sofrer, né, esses ativos. Quando aí a gente pega shopping, que é muito ligado ao varejo, obviamente, no curtíssimo prazo, a gente deve ter algum pequena diminuição de renda nesses ativos, muito mais por ser ligado ao varejo, né? Mas também acho que está todo mundo aqui tentando ver uma forma, né, de você não quebrar aí, né? Eu acho que os shoppings vão depender um pouco mais, né? Principalmente quem tem empresa, quem tem muita loja, pouca loja âncora, vamos dizer assim, né, que é o que dá mais renda para o shopping. Por outro lado, essas empresas, essas âncoras pagam menos aluguel do que as satélites, e as satélites, teoricamente, seriam, né, empresas que poderiam sofrer mais agora nesse curto prazo, principalmente por essa questão de mudança, vamos dizer, de coleção, né, ou por causa de estoque. Então, olhando um pouquinho de fundo imobiliário, né, o que eu acho? O que eu queria falar, a gente não tem aqui de residencial, mas é muito importante olhar o lastro do que está nesse fundo, né? Porque você vê, agora eu vou pegar um pouco dos mercados capitais de empresas listadas em bolsa, você pegar a BR Properties, né? BR Properties bateu quase R$ 7, que é quase 40% abaixo do valor do imóvel em si que está na empresa, né? Então, acho que é muito importante olhar o lastro e entender de onde que vem essa renda e o quanto que essa renda poderia ou não sofrer,
né, esse dividend yield, vamos dizer assim, né, então, máxima de mercado em momento de crise, né, muita gente corre para imóvel, mas eu acho que a renda no curtíssimo prazo versus o valor desse ativo no longo prazo, ela tem que ser avaliada. E aí, né, sendo uma renda recorrente, normalmente de mais longo prazo, ele acaba sendo um ativo com vamos dizer, com um lastro real menos volátil, vamos dizer assim, né? Legal, Carol, ótimas observações. Tocou em 3 pontos que eu queria falar um pouquinho deles. O primeiro, do coronavírus, o impacto disso nesse mercado, que tem curto, médio e longo prazo. Vamos deixar para o finalzinho da nossa conversa, lá nos últimos minutos, tá bom? Com Tá bom. relação a essa diferença de ativos, realmente, o impacto em cada um está diferente, né? E aí entra um pouco do negócio que você faz aqui no Brasil, começou, que é o multifamily. Para quem não conhece multifamily, é o maior negócio dos fundos imobiliários americanos do mundo inteiro, é o multifamily, que é o quê? São prédios residenciais para renda. Não é comum no Brasil ainda, já começaram algumas empresas como a sua e outras também, mas por que é tão importante esse mercado fora do Brasil? Porque exatamente em um momento de crise como agora, isso até é exemplificativo, a última coisa que a pessoa vai parar de pagar vai ser o aluguel da casa dela, né? Porque Sim. ela vai parar de pagar o aluguel da loja, de outras coisas qualquer, mas da casa é a última coisa. Então, eu queria explorar um pouquinho isso com você, Carol, que você tem essa visão do mercado americano, que foi o modelo que vocês foram estudar lá fora, né? Fizeram um grande estudo durante muitos anos, já estão há alguns anos implantando isso no Brasil. Como que você vê essa diferença desse ativo residencial, que aqui no Brasil não é comum, com os outros que são comuns aqui, como laje corporativa, o shopping falou um pouquinho, o galpão também, e outros? Então, a gente olhou, né, de novo, a gente estudou esse ativo lá fora, tentou entender por que ele não tinha ainda sido muito desenvolvido no Brasil, né, mas também entendeu que esse ativo lá fora, ele tem um prêmio em relação ao que a gente falou, logística, shopping, comercial, justamente por ser, né, ser mais defensivo. Então, o que você falou, a pessoa ela vai, de repente, ter que renegociar um aluguel de escritório, mas a casa dela acho que é a última, vamos dizer, o último lugar que ela vai pensar em renegociar. Fora isso, né, aqui, por causa desta crise, coronavírus, vamos dizer assim, está todo mundo precisando ficar em casa, né? Então, acho que usando um pouquinho do que é o nosso produto em si, que é um produto que ele traz muita facilidade, né? A gente tem um ativo na Rebouças que tem uma loja 100% autônoma da AMI, então, teoricamente, a pessoa pode fazer supermercado sem sair de casa, né? A gente tem, a gente está restringindo um pouco, né, por questões de saúde, o acesso a algumas áreas comuns, mas restringindo, que eu diga, 3 pessoas na academia por vez, ou reserva uma sala de reunião, tem que estar 15 minutos, lá, limpa a sala inteira para entrar outra pessoa, mas as pessoas estão conseguindo meio que trabalhar, né, se exercitar e fazer tudo dentro de um mesmo espaço, e até o que eu falei, né, de ter uma loja autônoma. Então, é um varejo que, não, teoricamente, não está sofrendo, né? Eu acho que o produto que a gente fez, né, o grande parte do nosso produto, tendo em vista que você tem como trabalhar, se exercitar, comprar, fazer tudo dentro de casa, vamos dizer assim, né, ele acaba sendo ainda mais defensivo. Hoje, não sei se vocês têm visto, mas vários hotéis estão fechando, né? Toda a nossa aprovação, fluxo de pessoas dos nossos ativos são residenciais, então é o fluxo de um condomínio residencial normal. Por outro lado, a gente tem um staff, acho que muito maior do que os condomínios normais, porque a gente controla o condomínio. Então, quando a gente começou a ver essa crise, a gente se organizou para ter um staff de limpeza, entrar na casa das pessoas, né, que a gente faz a limpeza diária, a gente diminuiu, mas a limpeza semanal, ela continua, e são meio que as mesmas pessoas, então, a gente conseguiu deixar essas pessoas, até algumas dormindo ou morando no prédio, né, para diminuir esse impacto ou o risco, né, de disseminação do vírus. Isso posto, a gente tem visto várias pessoas que estavam nesses hotéis, ou que estão em hotéis, né, que tem um fluxo muito maior de pessoas migrando,
né, para esse nosso ativo, por entender que você está num fluxo residencial com um time, vamos dizer, né, coeso e decisões que são muito mais fáceis tomadas por um controle desse ativo, né? Então, você não está num condomínio, precisa fazer uma assembleia, decidir com muita gente. Não, você está num condomínio que tem 2, 3 pessoas que tomam decisão e que, espero eu, estejamos tomando a decisão certa para todo mundo. Por outro lado, as pessoas que estão precisando de moradia, né, ou que querem sair da casa dos pais, porque os pais são mais velhos, então estão achando algum risco, ou essas pessoas que estão precisando sair de hotéis, ou que ficaram presas no Brasil por não conseguirem voltar para, né, seus países. Tem gente também que estavam em outros países e não conseguiram voltar para o Brasil. Por estar lidando com um institucional e o nosso contrato de aluguel ser meio padrão, a burocracia para você arrumar uma casa nesse momento de crise, ela é muito menor, né? Então, eu acho que tem a questão de ser um produto defensivo em si, né? Mas nesse momento de coronavírus, ele acabou, pelas pessoas terem que ficar realmente em casa, se tornando exatamente o que a gente sempre falou, que é uma casa, né? No hotel, no flat, é uma casa, é um residencial. Então, acho que está se mostrando aí agora realmente qual a diferença entre um residencial, um hotel e um flat, que muita gente perguntava, né? Legal, ficou muito claro, Carol, bem explicado aí esse multifamily, que é um negócio começando no Brasil, mas vou repetir porque é bem importante, fora do Brasil, o maior negócio imobiliário que tem os grandes investidores institucionais, fundos de investimento, fundos imobiliários, seguradoras, grandes investidores investem muito em multifamily por causa dessa segurança e esses atributos que você comentou. O segundo ponto que eu queria levantar, Carol, porque você vê que, você acabou de comentar aí que o desconto que está tendo em relação ao preço de reposição do ativo. Então, esses fundos imobiliários, alguns deles já estão sendo negociados na Bolsa abaixo do valor patrimonial. O que quer dizer isso? Que se você fosse refazer esse empreendimento, custaria mais caro refazer do que comprar hoje na Bolsa ao preço que está. Isso é uma grande oportunidade de mercado, isso é muito raro acontecer, né? Muitos investidores ficam esperando acontecer esse tipo de oportunidade para comprar abaixo do preço de reposição. Grandes investidores do mundo inteiro, como o Sanzel e tantos outros, sempre aproveitaram essas oportunidades. Em 2003, na eleição do Lula, o Sanzel, que é um dos grandes investidores mundiais, veio para o Brasil e comprou grandes ativos aqui, a melhor construtora da época, os melhores shoppings aí, algumas gestoras de shopping a preço abaixo de mercado. Fez isso no México, quando o México teve problema em 97, 98, tem feito isso no mundo inteiro, e ele sempre fala isso, ele fica comparando o preço de mercado com o preço de reposição. A mesma coisa que o Buffett, né? O Warren Buffett faz a mesma coisa, ele fica sempre comparando, escolhe alguns tipos de ações lá, não imóveis, ações, e calcula o valor que teria que valer no ativo real, e compara com o mercado, que ele chama o mercado como maníaco depressivo, que uma hora está muito depressivo, achando que vai dar tudo errado para sempre, outra hora está super animado, achando que está tudo certo para sempre, e ele sabe que a coisa vai variar, uma hora ou outra, o humor, e hoje está nesse humor, né, negativo aí, que seria uma grande oportunidade de entrada, e não sair, quem está perdendo hoje, comprou antes e está perdendo, não sair agora, né? Como que você vê isso? A Blackstone fez isso até nos Estados Unidos, né? Quando teve o subprime, ela entrou no residencial. Então, e o que você está achando dessa oportunidade hoje de recompra, né, ou entrada, ou da pessoa que comprou, né, eu já tive algumas pessoas me procurando, tal, que estão perdendo muito dinheiro com essa queda que teve, e estão preocupadíssimas. A nossa recomendação é segura, né, não venda, porque isso volta. Tem um gráfico aí, alguns passaram para nós aí, que em várias crises recentes, que foram muito grandes, 2008 e outras, o mercado voltou, né, rapidamente, em menos de um ano o mercado já tinha voltado aí a parte real. O que você está vendo do mercado hoje de imóveis versus fundos imobiliários com esses preços de ativos? Eu não tenho aqui, mas de repente a gente pode conseguir ter um gráfico que mostra que o IFIX, né, que é o índice, vamos dizer, de fundos imobiliários, ele estava bem acima do CDI, ele sofre muito menos que a Bolsa. Né? Então, se você for ver a curva do CDI, o IFIX e a Bolsa, você vai ver que ele tem muito menos volatilidade. Então, como eu falei um pouquinho no começo,
Eu acho que a gente tem que olhar o lastro, tem muita oportunidade, normalmente, né, esses fundos imobiliários, que é o que eu falei, o de shopping no curtíssimo prazo ele pode sofrer um pouco mais, mas se você for ver 30, 60, 90 dias e diluir isso ao longo do tempo, né, isso não deveria impactar o valor do ativo, que nem logística, comerciais, você teve aí, até na última crise, né, você teve uma renegociação, uma negociação de aluguéis, né, que faziam com que o fluxo desse ativo, teoricamente, parecesse menor, mas o ativo em si, se você fosse tentar comprar, ele não caía de valor, né, e aí a gente tem essa questão também do flight to quality, né, se você olhar as grandes empresas que acabaram de renegociar esses contratos, são contratos longos, são contratos atípicos, e o impacto, a não ser que você ache, né, de novo, que vai ter um impacto muito grande em todos os setores, de modo que uma empresa, por exemplo, vou dar até o exemplo da XP, né, a quantidade de lajes que a XP pegou hoje na Faria Lima, ou na Berrini, né, qual é a chance dessa empresa realmente se desfazer dessas lajes, ou quebrar esse contrato, é muito pequena. Então, não só o valor de reposição, como entender quem é o passivo, né? Quem que está pagando esses aluguéis, para ver a real, vamos dizer, risco de queda, né? Não só do valor do ativo, mas da renda, é muito importante. Então, acho que tem muita, muita oportunidade boa no mercado nesses fundos imobiliários agora, tá? Acho que, de novo, dificilmente você vai hoje ver empresas quebrando contratos atípicos por causa de uma crise de curto prazo, né? Óbvio, a gente tem que, você vai ver, de novo, taxa de juros caindo no longo prazo para manter crescimento, isso impacta diretamente também a avaliação desses ativos, né? Porque, teoricamente, você está descontando uma taxa mais baixa, e o comparativo é mais baixo, então acho que tem muita oportunidade para fundo imobiliário que está tradando abaixo do valor patrimonial. Legal. Pessoal que está ouvindo, fique à vontade de fazer comentários na live aí, mandar perguntas para a gente aqui, está de olho aqui, a gente vai comentando as perguntas. Você tocou num assunto agora, Carol, que foi do ativo no tempo, aí, imóveis, né? Você vê que estava num momento de recuperação, passamos por um momento de boom anos atrás, ficamos um bom tempo em recessão, aí, uma crise grande, né? O mercado todo sofrendo bastante, e esse ano estava todo mundo muito animado. Foi o ano mais animado que a gente passou aí. Nós temos 2 programas na Infomoney, um que é o Imóveis, que nós entrevistamos CEOs de grandes empresas, e outro que é o ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, onde a Carol já foi entrevistada, né, Carol? Quem quiser pode seguir lá para poder tanto ver o ConstruCast quanto o Imóveis. E o ponto comum de todo mundo, até o último que nós gravamos, foi agora no dia 9, é o otimismo. Né? Estava todo mundo otimista. Pode falar, Carol. Não, você vê, de novo, até março, a quantidade de pessoas, a quantidade de lançamentos imobiliários que estavam tendo, né? A quantidade de pessoas que estavam indo nos estandes. Obviamente, agora você está com essa questão de você não poder ou não dever ir até o estande, mas acho que cada vez mais as empresas estão tentando arrumar formas criativas e tecnológicas para que não pare essa venda, né? Então, eu acho que esse ano ia ser um ano, assim, vai ser, né? Um ano muito bom para o mercado imobiliário. Legal. Eu acredito também. Desculpe, só um pouquinho. A gente estava numa recuperação muito grande em todos os mercados, na verdade, né? Sim. Seja em shopping center, seja em galpão, seja em residencial, hotelaria. A hotelaria foi muito impactada, muitos hotéis fechados, né? Algumas cidades proibiram a abertura de hotéis. Há uma grande renegociação aí dos aluguéis a serem pagos com os investidores. Eu vejo que esses investidores em hotéis, em shoppings, que estão tendo que renegociar, eles estão entendendo que é um momento atípico, possivelmente de curto, no máximo médio prazo. Quando o inquilino é bom, não é bom mexer no contrato, não é bom mudar, é bom ajudar esse inquilino, né? Seja isentando, diminuindo o valor do aluguel ou renegociando isso lá na frente, mas agora é o momento de ajudar esses inquilinos, né? Como é que você vê isso, Carol? Então, assim, até hoje, acho que alguém tem
senador que colocou, né, em pauta e fora do Brasil também. Mas eu acho que faz muito sentido, né? A gente quebrar a pequena e média empresa agora no curto prazo, que é o que eu falei, em shopping, você tem uma loja, acabou de lançar uma coleção, tá lá com todo o estoque, precisa de capital de giro para começar a produzir uma próxima coleção e não conseguiu vender, porque não tem onde vender. Se você não ajudar, né, esse lojista, ele vai quebrar e em D+1 você perdeu um bom cliente, né? Então, acho que no curtíssimo prazo, de novo, se você pegar esse curto prazo, que espero eu, a gente esteja falando aqui mais ou menos de 90 dias, né? E diluir isso ao longo do tempo, nem que você aumente isso depois, ou cobre isso mais tarde do lojista, né? Vai fazer com que você não perca a saúde do setor, né? Eu acho que faz todo sentido, acho que a iniciativa privada tem que ajudar. Eu não vejo, acho complicado você começar a fazer projetos de lei ou, né, no curto prazo, que mexam num contrato privado, né? Eu acho que tem que partir de cada empresa essa ajuda. Que nem, né, a gente estava conversando aqui, o Iguatemi, o Carlinhos Gereissati falou, olha, não vou cobrar aluguel, não fica todo mundo, né, desesperado, porque senão, efetivamente, você vai quebrar ou você vai acabar fazendo com que essa empresa destrate um contrato de longo prazo por causa de um problema de curto prazo, né? Então, voltamos aos contratos de longo prazo, contratos atípicos corporativos e o quanto isso poderia ter um impacto realmente daqui a 12 anos, que é o que você vê, né, quando você avalia um imóvel. Excelente, Carol. Eu acho também que tem que ajudar nessa hora. Estou vendo que elas estão vendo isso também. Eu acho que há uma maturidade em geral, todos nós, né? Todos nós, cenário novo. A gente está vendo as lives da XP às 19 horas, assisti ontem, antes de ontem, assisti o Carlinhos comentando sobre isso. Foi a primeira pessoa que eu achei que eu ouvi falar claramente que estava ajudando nesse momento. Acho que ele deu o tom aí para o mercado, né? E essa troca de informações entre nós aí deve estar ajudando outras pessoas também a ver o que está acontecendo e se ajustar nesse curto prazo aí. Esperamos que volte, às vezes volta com mais força. Poderia ter um impacto realmente daqui a 12 anos, que é o que você vê, né, quando você avalia um imóvel. Começa de novo aí. Eu acho também que tem que ajudar nessa hora. Peraí, só um pouquinho, deixa eu tirar o som aqui. Vocês estão vendo isso também. Eu acho que há uma maturidade. Agora estou ouvindo aqui. Eu estou colocando aqui para poder ver. Ricardo, eu acho que é um ponto importante até para a gente pensar nesses ativos multiuso, né? Porque ele meio que auto se sustenta, né? Então, se você tem um residencial, um comercial, um shopping, e você tem esse fluxo lá constante, num momento desse, ele meio que se autossustenta, né? Isso eu tô falando de crise de coronavírus mesmo, né? Porque as pessoas precisam comer, teoricamente, as pessoas não pararam de comprar nada, estão comprando pela internet, né? Então, num momento de como esse, você teria você poderia trabalhar, desce, vai para o escritório, uma pessoa de cada vez, volta, vai no restaurante ou pede comida, tá do lado, né? Então, acho que é importante também ver essa questão dos multiusos, né? Entender. No momento, às vezes, a gente não entende, ou a gente fala, eu acho que num momento de crise ou num momento X, esse ativo vai dar certo. E agora está sendo um teste real, né? Legal. Tem uma pergunta aqui do Josmar. Ele diz que qual é o horizonte de tempo que você recomenda para entrar em fundos imobiliários e sair? Entrei em janeiro, só perdi até agora. Qual o cenário de recuperação da crise atual? Do meu ponto de vista aqui, Carol, porque eu vi o teu, primeiro que imóveis sempre a longo prazo, né? Quem entra em imóveis e quem entra em fundos imobiliários deveria ter a mesma cabeça. Um fundo imobiliário tem os imóveis, esse que é o ativo que está ali atrás, né? Que é o substrato de tudo. Longo prazo é 5, 10 anos, 20 anos. A pessoa que compra imóveis, ela geralmente ela compra para ficar com aquela renda ali. E os fundos, mesma coisa. Então, a pessoa que comprou em janeiro, infelizmente comprou na alta. Os fundos subiram demais ano passado, 5%. Então, as pessoas que estão entrando em fundos têm que fazer um bom curso de investimento imobiliário, investimentos em fundos, né? Tem um fundo do nosso querido Arthur Vieira de Moraes, na Infomoney, que é Lucre com Imóveis, que é a Viva de Renda, que ele fala exatamente sobre essa entrada e a saída. Então, no meu ponto de vista, o horizonte é longuíssimo
longuíssimo prazo, mais de 3, 4, 5 anos. Você entrou em janeiro, entrou na alta, e agora deveria estar comprando mais, porque agora está abaixo histórica aí, no meu ponto de vista. Carol, o que você vê do horizonte de prazo aí? Não, eu acho, é o que eu falei, eu acho que eu concordo com você, que eu acho que tem que ser um investimento de mais longo prazo. Por outro lado, né, o fundo, ele possibilita que você tenha mais flexibilidade na venda de um ativo, né? Normalmente você vai comprar um apartamento, vai pagar uma série de impostos, etc. E é difícil você sair, né? Porque a liquidez de um ativo também é mais, ela é menor do que vamos dizer, de um ativo no mercado de capitais ou de um ativo listado, né? Eu acho que os fundos possibilitam isso. Então, eu acho sim que você tem que olhar o lastro, né? Ou entender no longo prazo esse imóvel, mas vai muito em relação à renda também. Se você comprou para ter uma renda recorrente, né? Você deveria estar olhando aqui 3, 5 anos, né? Eu não acho que você está preso. Se você precisar do dinheiro, você tem muito mais liquidez do que se você tivesse num imóvel em si, né? Mas eu concordo com você que o investimento imobiliário, ele é um investimento de longo prazo. Outra pergunta que vem aqui, que é pertinente, que nós vamos falando exatamente, né, nosso painel aqui, é imóveis com complemento de renda. A pergunta que veio aqui da Thelma, vocês acham que são suspensos os dividendos? Eu posso adiantar aqui que o fundo de shopping já suspendeu dividendos, pelo que eu vi. Não sei se está sabendo alguma outra informação aí, Carol, sobre isso. Não, então, o que eu falei, da mesma maneira que a gente tem que olhar qual ativo que está lastreado, a gente tem que olhar qual é o subsegmento, né, que esse fundo tá participando, vamos dizer assim, né, onde que ele atua. Quando a gente fala de fundo de shopping, a gente está falando de varejo. O varejo hoje, nessa crise, está sofrendo, né? Ele tem um componente imobiliário, mas ele tem um componente muito alto de varejo. Quando você olha o comercial, a não ser que você acredite que por causa dessa crise de 90 dias, muita gente vai ter que diminuir os escritórios e você tem uma série de regras para você quebrar um contrato de longo prazo atípico, que é o que normalmente é feito nos ativos comerciais, não deveria, a não ser por uma questão de prender caixa para fazer novas aquisições, um fundo deixar de pagar dividendo, né? O que pode acontecer é o gestor de um fundo entender que da mesma maneira que a gente está vendo, tem bons momentos de entrada, tem bons ativos para comprar e falar, olha, não vou, por algum motivo, pagar dividendos, vou ficar com caixa, vou fazer aquisição, né? Mas o fundo, teoricamente, ele tem meio que a obrigação de distribuir renda, né? De Ah, distribuir dividendo. Num residencial, a mesma coisa, no fundo de logística, a mesma coisa. São subsegmentos do setor imobiliário que eu acho que hoje não estão sofrendo tanto quanto o varejo, né? Tanto quanto o shopping. Mas olhando o valor deste ativo no longo prazo e a obrigação desses fundos de distribuir dividendo, acho que sim, você pode enxergar como um ativo de muito menos risco, né? legal, tem algumas outras, tá chegando mais perguntas aqui, pode mandar as perguntas. Uma das perguntas que chegou aqui é qual é o momento de investir? Nós comentamos agora há pouco, né, que é você comparar o preço patrimonial com o preço do mercado. Sempre que o preço de mercado estiver próximo do preço de patrimonial ou abaixo, quanto mais abaixo estiver, melhor. Hoje é um ótimo momento de compra, porque tem vários fundos com valor patrimonial, né, que está valor de mercado muito abaixo do patrimonial. O que você acha, Carol? Eu concordo, né? Eu concordo. E, de novo, é, é importante olhar qual é o lastro que está atrás desse fundo, entendeu? Então, se você tem um contrato, vou dar um exemplo, de uma empresa AAA, de uma empresa grande, né? De novo, não sei, eu vou falar, tem bancos, todo mundo está com caixa. Dificilmente, no curto prazo, essas empresas vão desfazer ou vão abrir mão de um imóvel bem localizado e pagar multa de quebra de um contrato, né? Até, vamos lá, 2 semanas antes da crise, a gente viu a vacância diminuindo no setor corporativo, né? Os preços subindo de aluguel, então dificilmente seria um risco muito grande você comprar esse ativo agora, mesmo que você queira uma renda recorrente, sei lá, de 6%, dificilmente esse fundo não vai dar essa renda,
né? Já um fundo de varejo, de novo, não estou... acho que é muito mais fácil falar com um varejista, uma empresa de shopping, para entender qual que é o impacto, mas no curtíssimo prazo, se ele não vai recebendo aluguel, ele não vai conseguir repassar renda. Mas é curtíssimo prazo, né? Não deveria permanecer isso por muito tempo se a gente está falando dessa crise de coronavírus, né? Desse momento complicado aqui de coronavírus, onde as pessoas efetivamente não podem sair. E, de novo, acho que todo mundo aqui vai ter... os próprios shoppings, se você for olhar, eu acho que hoje ainda não é maior, né, o e-commerce do que o shopping em si, mas lá fora é uma tendência muito grande. O próprio Iguatemi lançou o e-commerce, o JK lançou o e-commerce, então não acho que eles pararam de vender, né? Eles pararam de vender na loja física, né? Então, talvez no curtíssimo prazo eles sofram mais, mas eu não acho que no longo prazo isso vai impactar o valor dos ativos. Bem colocado também, Carol, porque ontem até nessa live da XP das 19 horas estava um grande farmacêutico e ele comentou que nunca vendeu tanto, né? Momento atípico, então a farmácia está indo muito bem, o pessoal de e-commerce está indo muito bem, os centros logísticos que atendem e-commerce está indo muito bem. Então essa pergunta que foi feita, quais ativos vale a pena, quais ativos estão indo bem, quais estão indo mal, hotelaria e shopping hoje estão passando mal, né? Hoje estão até restringindo dividendos. Outros ativos, não tanto, como você comentou, das lajes corporativas, né? E aí tem que ver o que está por trás do fundo que você comprou. Outra pergunta e o residencial, porque o residencial, por isso que eu estou falando, o residencial, ele também, por enquanto, as obras não pararam, então quem está em ativo de desenvolvimento residencial, no curtíssimo prazo as obras não pararam, então não deve atrasar muito a obra também, a gente não sabe como que vai ser a questão de insumo, mas por enquanto não pararam, e de aluguel residencial é também longo prazo, né? O contrato hoteleiro, ele é um contrato curtíssimo, né? Ele tem muito menos, vamos dizer, estabilidade do que um contrato residencial, um contrato comercial, né? Por outro lado, ele tem, teoricamente, né? Ele cobra mais, mas ele é menos estável. Né? Legal. Aí tem outra pergunta que é a seguinte: ele está olhando o mercado de fundo imobiliário, aqui o Rafael, mas você está pensando quando será o momento de comprar ou não. A minha resposta para isso é: estando abaixo do preço patrimonial, compre. Não tem como você saber exatamente o melhor momento de comprar. É impossível, né? A bolsa ela é muito variável, né? O mercado todo financeiro e de capitais varia demais, mas em estando abaixo do preço patrimonial, dificilmente vai ter essa oportunidade por longo prazo ou se repetir em curto prazo. Então, você também não pode querer esperar sair logo disso. Você compra, senta em cima e espera. Pode continuar caindo mais um tempo, mas dificilmente vai para ficar muito tempo abaixo do valor patrimonial. O que você acha, Carol? Não, acho também. E às vezes até você está comprando perto do valor patrimonial, esperando uma renda, né? Então, assim, você vai comprar abaixo do valor patrimonial, você está ganhando a valorização desse ativo, você está com uma renda maior sobre o seu ponto de compra, né? Mas mesmo que você, se você falar, eu quero, sei lá, 5% de renda recorrente e tiver dando essa renda, né? Esse fundo, não tem por que não comprar, né? Só importante entender o quão recorrente ou quão real é essa renda, vamos dizer, futura, né? Se esse ativo vai conseguir continuar gerando essa renda, né? Legal. Então, abaixo do valor patrimonial é meio assim, é óbvio, né? Você tem que comprar, mas nem sempre você consegue comprar muito abaixo. Você consegue comprar com uma renda. Então, você vai comprar um imóvel e alugar, sei lá, para pessoa física mesmo, né? Vou alugar para outra pessoa e eu quero uma renda de 6% ao ano e tá ok. O valor que eu paguei sobre 6% ao ano sobre esse ativo, ótimo. Né, é o que eu estava esperando. Então, tem que entender também qual que é o retorno que as pessoas estão esperando na hora de comprar um ativo imobiliário, né, um fundo. Legal, você tocou num bom assunto. A expectativa anual é 6% no imóvel, né, um imóvel padrão, assim, 0,5% ao mês. Né? Muito mais do que isso tem que ser, escorre um pouco mais de risco, e muito abaixo, ou abaixo disso, tem que ser um imóvel muito maravilhoso, que está garantindo uma renda que o imóvel está muito bom. Uma outra pergunta que eu achei interessante aqui, Carol, desculpe, queria falar um negocinho? Não, é isso mesmo. Tá. O Rafael pergunta o seguinte:
que depois desse pacote, mega pacote de 2 trilhões de dólares, né, nos Estados Unidos, que o Trump colocou, as bolsas todas do mundo inteiro subiram, o dólar baixou. Como é que está vendo esse estímulo lá? E ontem também, na live da XP, o ex-CEO do Pão de Açúcar comentou que falou com o ministro da Economia que tinha um pacote de 600 bilhões para entrar aqui no Brasil, que não foi ainda falado, ele só deu uma adiantada nisso. Então, em resumo, Carol, como é que você está vendo esse estímulo nos Estados Unidos? Está esperando algum estímulo aqui para o Brasil? Não, eu acho que sim, acho que é importante, acho que agora que a gente vai ver efetivamente, né, quem são os líderes mundiais, né, eu acho que os Estados Unidos, como sempre, ou como muitas vezes, tem lidado muito bem com isso. Espero que aqui a gente tenha um estímulo também. De novo, só é importante a gente dividir ou entender o que deve ser um estímulo privado e o que deve ser um estímulo público, né? Porque acho que tem muita gente aqui misturando, né? Ou meio que tentando obrigar o setor privado a fazer algumas coisas que não necessariamente cabem, né, ao setor público. Acho que, por exemplo, que nem a Sabesp, que tirou, que, né, não está cobrando conta de água de uma população menos abastada, né, de gente que teria mais risco num momento desse de perder emprego, de perda de renda, eu acho maravilhoso, né, se as pessoas pensarem, se vier um estímulo nesse caminho, eu acho que vai ser bem importante, tá? Mas eu acho que deve vir alguma coisa assim. Já tá vindo, né? Já está vindo. Colocando um pouco de contexto nessa história, em 2008, quando deu aquela quebradeira grande, até por títulos americanos com lastro em imóveis, né? Que o mercado americano deu uma grande queda em todos os ativos imobiliários, né? Durante um tempo, e que se não fosse o governo, é o que você falou agora há pouco, entrando e comprando os bancos que sobraram, porque a maioria quebrou, teria quebrado todos os bancos americanos. Então, o governo foi Exatamente. lá e colocou um monte de dinheiro, continuou colocando dinheiro durante muitos anos no sistema, que é o que sustentou toda a recuperação no mercado, inclusive da renda de imóveis, que é o nosso tema aqui, né? E hoje, novamente, você vê que é maior estímulo ainda, né? Eles estão com esse remédio, de novo, já muito mais rápido. Então, o que a gente vê, assim, é que as crises estão acontecendo, mas o ser humano, em geral, está aprendendo demais com cada crise dessa. Estão vendo o que realmente funciona. Antes era só os juros, né? Baixava os juros, recuperava a economia. Só os juros não está dando conta. Tem que pôr dinheiro Não. de verdade na economia, né? E nem sempre é a resposta, né? Porque tem várias variáveis, né, que impactam aí na economia. Tem uma, assim, se você for ver, voltando um pouquinho para o mercado residencial para renda, ele nasceu nos Estados Unidos no meio de uma crise e com incentivo de governo, porque as pessoas não tinham casa, diferente de depois, né? Você ter aí um momento onde todo mundo comprou e ficou se, né, super alavancando, que foi o subprime aí nos imóveis, o mercado de residencial para renda nos Estados Unidos surgiu num momento defensivo, num momento de crise, onde o governo estava ajudando as pessoas a terem casa, moradia. Tá? Esse ponto é importante. As crises, você vê a própria lei do fundo imobiliário, que nasceu em 93, nasceu de uma crise, dos anos 91, 92. 90. Então a crise tem esse ponto positivo que faz as coisas acontecerem, né? Essa lei, essa reforma da Previdência veio de uma crise também, que foi o que fez mudar o mercado, e o otimismo veio depois da aprovação. Então essa crise talvez venha, né, olhando um pouco mais agora, uma visão um pouco mais macro, venha a acelerar essas reformas tão esperadas que nunca aconteceram, porque nunca precisou tanto quanto agora, e talvez essa crise sirva para dar uma alavancada, uma mudada no perfil aí, tanto dos políticos quanto do setor privado aí, para empurrar os políticos a aprovarem essas reformas que, se não saírem, atrapalham tanto o mercado, inclusive o nosso mercado de renda, né, Carol? Eu concordo totalmente. E que eles escutem a gente, né? Eu acho que então, o mercado também está bem mais organizado, o nosso mercado, tanto agora eu estava com o José Carlos Martins, que é o presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, mandei o link para ele, já mandou para algumas entidades, ele fica em Brasília, o José Carlos Martins, tentando negociar sempre com o governo, tem feito um ótimo trabalho. Tivemos outro dia entrevistando
o fundador da Tecnisa, o Meyer, que foi a pessoa que levou também para o governo Bolsonaro agora a história de você conseguir buscar funding, desculpe, fazer os financiamentos imobiliários serem lastreados em inflação, não mais em TR, para que depois possam ser securitizados esses títulos de financiamento e o mercado ter como usar dinheiro não mais da poupança só e do fundo de garantia, mas usar o dinheiro do mercado, né? E, por outro lado, também ele conseguiu baixar a primeira prestação do financiamento. Na hora que você consegue usar esse sistema com a inflação, você põe muito mais gente podendo financiar e põe muito dinheiro novo podendo alimentar o sistema de forma orgânica, né? Exato. Não, e o mercado se desenvolver, né? Porque ficava muito na mão dos bancos e do funding da poupança. Né? Acho que a própria Caixa também está fazendo, né? Tá fazendo alguns, tá tendo alguns, né? Tá tentando fazer alguns incentivos, eu acho importantíssimo. Legal, Carol. E agora eu vou falar um pouquinho desse impacto do coronavírus, Carol. O que você está vendo, assim, dentro da tua realidade aí e do mercado de renda no Brasil? Então, acho que vou voltar ao que eu falei, né? Eu acho que o coronavírus, esperamos que tenha um prazo, né, finito, né? Dentro disso, eu acho que alguns subsegmentos ou segmentos vão ser impactados, outros não tanto, né? Eu acho que algumas atitudes podem ser tomadas no curto prazo, não necessariamente vão impactar no longo prazo, negativamente ou positivamente, né? Segmentos, mas vão salvar algumas empresas, as pequenas e médias empresas que normalmente estão sofrendo muito mais, né, de terem vamos dizer, de não conseguirem ter fôlego para passar por esse momento, né? Empresas que têm um capital de giro, que dependem muito né, da receita de curto prazo para girar, capital de giro intensivo e não tem balanços muito fortes, elas vão ser as mais impactadas. No setor de renda, volta a questão, né? Residencial hoje, a gente não tem visto sofrer muito, né? É um contrato de mais longo prazo, historicamente é um contrato mais pulverizado, mas é onde as pessoas, ele é mais resiliente, é um setor mais resiliente, porque as pessoas precisam morar, né? Não acho que tem todas essas ideias hoje em dia de co-living, co-share, etc., são mudanças que não fazem diminuir a renda, só fazem mudar, acho que um pouco, alguns tipos, vamos dizer, de formas de viver, mas normalmente as pessoas não moram na rua, né? Até vários, não sei se tem visto, vários países têm feito também algumas mudanças ou tentando tirar as pessoas da rua por causa da doença, né? Então, o morador de rua não é uma coisa normal, né? O mercado, de novo, de logística hoje, ele está ultra demandado, porque as pessoas não estão saindo de casa, está todo mundo comprando pela internet, então ele está precisando se organizar, e ele cresceu, ele deu um boost muito rápido, né? Nesse curtíssimo prazo. O mercado corporativo, de novo, eu acho que os contratos são mais de longo prazo, são resilientes, desde que você esteja numa boa região, né? Você vai falar, tem lugares que estão sofrendo mais, independente de coronavírus ou não. Rio de Janeiro estava sofrendo por outros motivos, né? Então, você falar, hoje você investe no corporativo do Rio de Janeiro? Não sei, você investe em São Paulo? Sim, né? Não estou falando mal do Rio de Janeiro, mas o mercado está sofrendo, né? Estava sofrendo mais, independente. E o setor de varejo, que hoje, varejo específico, né? Shopping, de novo, a gente está falando de farmácia, de supermercado, acho que nunca venderam, estava falando aqui com um dono de um supermercado, ele falou que ele tem vendido muito mais que no Natal, ele bateu recorde, né? Natal normalmente é um momento onde os supermercados vendem muito mais e estão batendo recorde, mas não acho que não vai ser frequente, né? Acho que não é recorrente. Então, eu diria que o mercado de renda, ele é também mais estável ou mais fácil de você visualizar qual é o impacto do que
por exemplo, uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? Por outro lado, hoje em dia, a gente está tendo que ir muito mais para a tecnologia. Acho que nunca teve tantos lives, ou nunca as pessoas foram obrigadas meio que a fazer o que a gente está fazendo aqui, de usar formas de fazer reunião, formas de se encontrar, de se conectar com a tecnologia. Então, assim, acho que pode mudar um pouco o mundo, mas acho que a renda, no curtíssimo prazo, não deve sofrer nesses subsegmentos que a gente conversou, né, aqui no Brasil. Legal, Carol. Eu vou dividir a minha resposta em 3 partes: curto, médio e longo prazo. No curto prazo, eu acredito que tem alguns segmentos que vão muito bem, como as farmácias, e alguns vão muito mal, como hotéis e comércio. Mas quem compra imóvel para renda está pensando em longo prazo, né? Então, longo prazo, as coisas vão voltar ao normal. Eu acho que vão voltar mais rápido do que hoje, nós, no meio da crise, estamos imaginando. Então, alguns negócios vão demorar um pouco mais para voltar, alguns um pouco menos, mas vai voltar, né? Talvez a tecnologia, como você colocou, é um grande aliado para nós todos. A gente aprendeu a lidar com a tecnologia, talvez estejamos aprendendo a olhar também as pessoas que têm menos posses, né? No curto prazo, voltando, a principal preocupação dos empresários é pagar a folha de pagamento do dia 5 agora. É isso que estão preocupados. Né? Como é que eu pago a folha? Então, os proprietários dos imóveis estão ajudando nos aluguéis para que esses empresários sobrevivam. Em geral, são boas pessoas, bons empresários, que precisam de uma ajuda momentânea agora, nesse curto prazo, mas que no médio e longo prazo as coisas vão voltar, como você falou, as pessoas vão continuar precisando morar, precisam comprar em supermercado, ir em hospital, precisando ir à escola. Então, os imóveis estão aí do dia que você nasce até o dia que você morre. Você começa no hospital e vai parar no cemitério, sempre passando por imóveis o tempo todo. Exato. Esse coronavírus tem uma taxa de mortalidade muito baixa, de 1 a 2% dos contaminados. Então, você pega o histórico de outras pestes, como a peste negra, que matava mais de 50% da população. Essa taxa... A própria raiva tem uma taxa de mortalidade de 99%, né? Então, há um impacto, obviamente, mas não é um impacto que vai mudar completamente a necessidade das pessoas por imóveis, e isso vai continuar no longo prazo, no curto prazo, e continua, talvez em alguns imóveis menos, como a gente comentou, os hotéis e os shoppings, mas no médio prazo vai voltar as coisas a andarem, no longo prazo isso vai passar como se fosse outras crises do passado, né? Algumas adaptações tecnológicas, algumas adaptações de procedimentos das pessoas talvez lavarem mais a mão, se comunicarem de uma forma um pouco mais distante, né? Menos abraço, menos beijo, mas a coisa deve voltar no médio prazo. Isso é de brasileiro e de italiano, né? Abraço e beijo. E fazer uma referência importante, hoje o Benchimol, nosso CEO da XP, o Guilherme Benchimol, fez uma atitude muito bonita com a XP, está fazendo uma doação de 25 milhões de reais, comprando 100 mil cestas básicas, e o que para doar para a população mais carente, e essas pessoas têm que ser ajudadas, seja pelo privado, como essa atitude bonita, mas que não é sustentável pelo privado, como você disse, é o governo que tem que entrar com o dinheiro, né, do governo. Existe essa teoria de que na crise mesmo, na hora que para tudo, é o governo que tem que pôr dinheiro, como está sendo feito agora nos Estados Unidos, como foi feito em 2008, 2009 nos Estados Unidos. Está na hora do Brasil entrar com tudo para ajudar essa população de baixa renda, né, para poder a coisa continuar andando aí, para que tenha retorno o mais rápido possível, não é isso, Carol? É isso mesmo. A gente até estava pensando aqui em como ajudar, principalmente o pessoal que está nos hospitais, né, a poderem dormir mais perto dos hospitais e terem algum espaço para que fique mais seguro, né? A gente tem um problema, de um lado, que é colocar essas pessoas que estão mais acessíveis, né, ou que estão mais próximas das pessoas infectadas para dentro de um residencial e deixar nosso público, né, os nossos moradores mais num ambiente mais arriscado também, mas a gente está aqui também tentando ver como que a gente pode ajudar, né? O caminho aí, Carol, eu acho que seria o governo pagar o aluguel pro hotel.
Usar os hotéis perto dos Usar os hospitais. hotéis para serem base para... A gente até pensei, eu falei, gente, de repente a gente aluga um espaço, né, para essas pessoas. O certo é o governo entrar pagando os aluguéis, aí você volta os hotéis a ter atividade, esses empregos que hoje estão todos suspensos em férias ou em casa, voltam, né? A pessoa volta a trabalhar e o hotel continua, está pronto para isso, né? Uma pequena adaptação de mais limpeza, você consegue dar conta das pessoas que trabalham nos hospitais. Nos hospitais, então, exato. Então, e ficam próximas do seu trabalho. Carol, estamos quase acabando aqui, queria deixar para você as suas palavras finais aí sobre renda, né? O nosso tema aqui é isso, imóveis como complemento de renda. Tua visão final, por favor. Então, eu vou aqui vender um pouco do peixe, né? Porque, obviamente, é onde a gente tem mais conhecimento, né? A gente sempre acreditou que o ativo residencial ele é um bom ativo de renda, ele é resiliente, ele é mais seguro, desde que você tenha um bom lastro, né? Que você saiba entrar ou comprar esse lastro como gestor, né? E aí também falando para o investidor, que ele acredite no gestor, que o gestor está fazendo uma boa aquisição. O ativo de renda, ele vamos dizer, um bem de primeira necessidade, voltando um pouquinho para os estímulos que o governo lá fora dá, ele dá estímulo para as empresas investirem em renda, que é o que eu falei, esse foi meio que criado na crise, né, esse subsegmento, de modo que se você der espaço para as pessoas que não têm acesso, ou que não podem pagar, ou que você alugue, né, esses apartamentos para elas, você coloque pessoas que não teriam acesso a pagar dentro do prédio, o prédio tem uma série de incentivos de impostos, tá? Então, você diminui o custo do empreendedor, desde que o empreendedor ajude quem precisa, que eu acho que é o que hoje, né, o governo deveria fazer. Então, óbvio, a iniciativa pública tem uma série de obrigações, mas ele também pode se juntar com a iniciativa privada para tentar ajudar aí, né, o que você falou dos hotéis, etc. Acho que todo mundo, né, poderia ajudar. E acho, né, de novo, o ativo de renda, ele tem um lastro real. Quando a gente fala de crises, as pessoas normalmente tendem a migrar para tijolo e para ouro, né? Isso não é de hoje. E esses ativos, os fundos de renda hoje, eles têm um lastro que é real, que é o tijolo, né? Então, chega um ponto que, por mais que você esteja falando que no curtíssimo prazo talvez você diminuiu a renda de um ativo, o valor deste ativo dificilmente ele cai no curtíssimo prazo, né? Então, o mercado imobiliário, voltando ao que o Ricardo falou, ele é um mercado cíclico e é um mercado de longo prazo, né? O investimento imobiliário. Então... Agradecemos demais, Carol. Estamos quase fechando o nosso horário aqui. Queria agradecer demais a sua presença, representando as mulheres aí que cada vez estão mais presentes aí no nosso mercado, ajudando demais com essa nossa... Obrigada, espero te ajudar. Legal. E para nós fecharmos aqui, queria deixar alguns recados. Primeiro, imóveis são longo prazo, pessoal, né? Então, quem comprou há pouco tempo na alta, segura, não venda, fica em cima dele. Quem não comprou, aproveita agora, que está uma ótima oportunidade. E, de qualquer forma, é para comprar para longo prazo. Não é uma coisa para comprar esse ano, vendendo no que vem. Em geral, quem está investindo em imóveis no mundo inteiro, e todos os grandes investidores do mundo investem em imóveis por causa disso. Nós temos lá, como eu comentei, o nosso livro, que é o Lucre com Imóveis, que está como e-book gratuito na plataforma do Infomoney. E tem o curso lá também para você dar uma olhada. Tem nossos programas Imóveis, que é semanal. O ConstruCast, que a Carol já foi entrevistada lá, dá uma olhadinha em qualquer plataforma de podcast, tem o ConstruCast, e agradecer demais a XP pelo convite, já o espaço aqui para tijolo, né, no espaço dos fundos imobiliários, falar um pouquinho também do que está por trás disso, que são os imóveis, né, quem quer investir em fundo imobiliário tem que entender um pouquinho de imóvel, porque por trás desse ativo está isso aí, e agora deixar que vai vir o Daniel Malheiros, da RBR, falar qual o potencial da indústria brasileira de fundos comparada com a dos Estados Unidos, que um pouquinho a Carol comentou agora há pouco, né, Carol? Carol, muito obrigado, tenha uma ótima tarde aí, boa tarde a todos vocês. Obrigada para vocês todos. Tchau, tchau, obrigada para a XP de novo também. Obrigada, Ricardo. Valeu, XP, valeu, Carol, até depois, tchau, tchau.